Olá, queridos irmãos, que bom, mais uma vez estamos juntos aqui nesse canal maravilhoso que Deus nos deu. Meu nome é Ricardo Alcântara, seja muito bem-vindo. Você que está chegando a primeira vez, seja bem-vindo. Você que está comigo já há algumas aulas, também seja muito bem-vindo mais uma vez. Hoje nós vamos dar continuidade às aulas sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Hoje é o nosso terceiro episódio sobre o nosso estudo de Atos dos Apóstolos, e como eu coloquei aqui o título, nós vamos falar a respeito do sangue que semeia. Aqui nós vamos falar do capítulo 6 até o capítulo 8 do livro de Atos, tá bom? Lembrando que nós já tivemos 2 episódios. Se você já quiser começar desde o princípio, é bom começar pelo começo, né, pessoal? Mas se você quiser começar lá no início, eu vou deixar o card aqui, né, aqui para você clicar, e você vai ver as 2 primeiras aulas dos 2 primeiros episódios. Nós estamos no terceiro episódio sobre o livro de Atos. Hoje, antes de começarmos, eu até quero pedir para você que se inscreva aí no nosso canal, deixe seu comentário, seu like. O YouTube vai entender que que o conteúdo é relevante, pode ser útil para outras pessoas, e vai divulgar, vai compartilhar. Então não custa nada, deixa o seu like, deixa o seu joinha aí, nos ajude, nos incentive também a continuar estudando, semeando a palavra, tá bom? Então, como nós vamos começar aqui no capítulo 6 do livro de Atos, eu trouxe aqui para nós, como título desse texto, a crise de crescimento e a solução, né? A gente viu nos 2 primeiros episódios a ascensão de Jesus ali no primeiro episódio, a descida do Espírito Santo, o sermão de Pedro. Muitas almas se convertem, a igreja começa a crescer, e aí surge um problema. E qual que é esse problema? O problema era a distribuição das ofertas das viúvas. E aqui, para você entender basicamente o que acontecia, porque dentro desses convertidos ao cristianismo, agora convertidos ao Evangelho de Cristo, a gente tinha 2 grupos especificamente. Nós tínhamos judeus gregos, né, os helenísticos, aqueles que nasceram em países fora da Palestina e falavam a língua grega, sendo mais gregos que hebreus em suas atitudes e concepções. Esse era um grupo. E esse é o grupo que reclamou basicamente. E o segundo grupo, a gente vai ter os judeus hebreus, que eram aqueles de língua aramaica e hebraica da região da Palestina e conservavam a cultura e os costumes judaicos, como, por exemplo, a distribuição de alimentos diários às viúvas. Esses judeus hebreus, eles já tinham o hábito de cuidar das viúvas, como era ensinado na lei de Moisés, toda aquela cultura que já vinha há muito tempo. E aí, esses de origem grega começaram a reclamar que as suas viúvas, elas não estavam recebendo a porção da distribuição dos alimentos diários. Então, ou seja, estavam se sentindo desprestigiados, colocados de lado. E aí que surge dentro dessa crise, esse problema administrativo, por assim dizer, que era a ausência, digamos assim, do atendimento às viúvas de origem grega, às viúvas gregas. Então reúne-se os 12 apóstolos e faz toma uma decisão. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Ali, Atos capítulo 6, 3. Por que disso? Os discípulos vão se dedicar justamente à oração e ao ministério da palavra. Então, nessa reunião, eles pedem assim, escolha dentre vocês aí 7 homens honestos, idôneos, que tenham a boa reputação, cheios do Espírito Santo, e que esses homens cuidem dessa parte. E aqui, queridos, os discípulos os apóstolos vão para cuidar da oração e da pregação do evangelho, né? O ministério da palavra, do ensino. E aqui não está escrito basicamente, mas aqui nesse momento nasce o diaconato, a diaconia, que é servir, né? Não está no texto assim, mas é isso que acontece aqui, o ministério do serviço, a diaconia. Esses homens idôneos começam a cuidar das necessidades ali das viúvas. Então a diaconia praticamente nasce aqui, né? Em meio a essa crise administrativa, Deus levanta novos tipos de líderes.
Aqui, basicamente, a gente tinha os apóstolos como as lideranças, mas outros líderes vão surgir nesse movimento, outros nomes serão dado uma importância no texto aqui de Lucas devido à sua ação. E o Estevão, esse jovem, é um, né? Pois a gente vai ver aí na continuação do capítulo 6, no capítulo 7, que Estevão, cheio da graça e do poder de Deus, não apenas servia às mesas, né? Não apenas atendia a esse ministério que lhe foi confiado. Deus o usava com forma de poder e graça, e ele operava sinais e prodígios. Deus usava a vida desse jovem de forma majestosa, e isso, como era de se esperar, incomodou muito aqueles que estavam ali à frente da religião judaica. Então, logicamente, os opositores se levantaram, e assim como os discípulos após já tinham sido levados ao sinédrio, Estevão também foi, só que agora com falsas acusações. Era uma prática muito comum desses religiosos, a mentira, né, irmãos? A gente vai ver no julgamento de Jesus, as palavras que eram dadas, basicamente todas elas eram mentirosas a respeito de Jesus. Então a gente vai ver que esse pessoal aqui tinha uma familiaridade com a mentira, com a falsa acusação. E uma coisa que Deus abomina, uma coisa que Deus rejeita. Temos em Atos, aqui no capítulo 7, a partir do verso 1 até os 53, mais ou menos, que é a defesa, o sermão mais longo de Atos, que é a defesa de Estevão. Esse sermão é bem longo, ao longo do capítulo, e é tão maravilhoso observar como Deus deu graça a Estevão, sabe? É um jovem, mas cheio da graça e do conhecimento de Deus. E Estevão faz assim, tem uma graça de Deus para falar a respeito de toda a história dos israelitas, apontando para o Cristo com amor, com compaixão dos seus irmãos, e ele, com muita graça do Espírito Santo, vai falar a respeito de toda a história. Então Estevão faz uma retrospectiva da história de Israel, provando que o povo sempre resistiu aos mensageiros de Deus. É maravilhoso que ele cita José, Moisés, profetas, e agora resistiu ao Messias. Ele afirma que Deus não mora em templos feitos por mãos humanas. E isso atinge o coração orgulhoso, religioso dos judeus. Meus irmãos, os judeus tinham um orgulho a respeito do templo. Eles tinham um orgulho muito grande em ter o templo em Jerusalém, em ter este lugar de habitação de Deus. E Estevão claramente diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. E que palavra maravilhosa, mas ao mesmo tempo muito dura para aqueles que eram apegados ao templo. Pois bem, como consequência, nós vamos ter, após o seu discurso, o nosso primeiro mártir do cristianismo ali, o primeiro mártir Estevão, e o texto vai dizer que o sinédrio explode em fúria. E ali, cheios de ira, rangendo seus dentes contra o jovem Estevão, que estava cheio do Espírito Santo e compaixão, intercedendo por eles. É um contraste muito grande. Enquanto os religiosos estavam cheios de ira em seu coração, e Estevão estava cheio do Espírito Santo e amando os seus irmãos. A palavra de Estevão aqui, ela tem tanto poder e autoridade, e dificilmente, quando a palavra de Deus vem com tanto poder e autoridade, os homens podem resisti-la. Mas nesse caso aqui, algo extraordinário aconteceu. Uma rejeição à palavra de Deus, à vontade de Deus. E aqueles homens que estavam ali com seus dentes rangindo, com raiva, com ódio de Estevão, abraçando a sua religiosidade, rejeitaram Cristo mais uma vez. Mais uma vez eles rejeitaram o Messias. Eles já haviam rejeitado o Messias, entregando ao Império Romano para que Jesus fosse crucificado, e agora eles também estavam rejeitando novamente o Cristo por meio do seu mensageiro Estevão. Meus queridos, Estevão, cheio do Espírito Santo, assim como Jesus, ainda intercede por eles. O perdão,
Assim como Jesus, Estevão morre perdoando os seus algozes. Ele foi apedrejado e viu os céus abertos e o Cristo de pé para recebê-lo. O apedrejamento de Estevão revela a ignorância espiritual daqueles que lutam contra a verdade das Escrituras. Muitos têm lutado até hoje contra as Escrituras. Muitos têm abraçado o engano, o engodo da mentira. Mas assim como Estevão, a Igreja de Jesus permanece orando por aqueles que a perseguem, por aqueles que se levantam contra ela. Essa é a missão da Igreja. E seguindo, meus queridos, o jovem Estevão foi apedrejado, e eis que surge nesse cenário todo um homem que você vai ouvir muito falar sobre ele ainda aqui, Saulo, o perseguidor. A Bíblia nos conta que aqui no final do capítulo 7, Saulo está lá, está segurando, tomando conta das vestes daquele que apedrejavam Estevão. É interessante notar que o Lucas, né, que foi o escritor de Atos, dá uma ênfase para introduzir aqui a vida do apóstolo Paulo, que ainda é Saulo, nesse contexto de Atos, pois ele poderia ter negado ou não ter escrito nada falando a respeito de Saulo, mas ele faz questão de frisar que no momento do apedrejamento de Estevão, Saulo estava ali segurando as vestes e consentindo com aqueles que estavam matando Estevão. Então nós vamos ver aqui, entrando na história agora, Saulo, né? E a gente vai ver que essa perseguição faz com que a igreja agora rompa as barreiras de Jerusalém e comece a alcançar os confins da terra. A igreja estava ainda muito restrita a Jerusalém, e essa perseguição serviu para que as pessoas começassem a caminhar para longe de Jerusalém, a fugir com medo dos perseguidores, e assim o evangelho começa a se espalhar, cumprindo aquilo que foi escrito, que ele iria a Judéia, Samaria, até os confins de Samaria e até os confins da terra. E essa expansão que o inimigo, esse levante do inimigo que achou que poderia destruir a igreja, só foi uma propulsão para que ela avançasse, assim como tem sido. A perseguição faz com que a igreja avance ainda mais. O povo ora mais, busca mais, muda de lugar, mas a igreja não para. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Atos capítulo 8, verso 4. Um cumprimento ali, finalmente, a respeito da igreja sair das barreiras dos muros de Jerusalém. Pois é, nós temos aqui entrando também Filipe, outro daqueles que foram escolhidos entre os 7 para servir como diáconos, né? Servirem às mesas. Ele sai para Samaria, e olha, só lembrando, Samaria era uma região que não se davam com os judeus, e ele vai para a região de Samaria, prega o evangelho de Jesus aos samaritanos, sinais, prodígios, milagres acontecem. O evangelho de Jesus Cristo é universal, é para todos os povos, línguas e nações, é para todo aquele que crê. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. E ele chega ali aos samaritanos com Filipe, e grandes coisas o Senhor faz ali através de Filipe. Os samaritanos são alcançados pela palavra do Jesus ressurreto através do seu servo Filipe. Seguindo, queridos, nós vamos ter agora um episódio que marca muito esse período para mim. Simão o Mago, ali em Atos capítulo 8, do 9 ao 25, era um homem que praticava feitiçaria e ganhava dinheiro com isso. E ao ver os sinais e milagres realizados pelo poder do Espírito Santo, quis comprar esse direito. Ele quis comprar o direito de receber o Espírito Santo. Que loucura! Muitos nos nossos dias também têm olhado para o Espírito Santo apenas como uma fonte de renda. Obtém lucro com a fé, com a boa vontade do povo. E aqui não é diferente. Nós já temos aqui no começo da igreja esse homem querendo comprar o direito do Espírito Santo, querendo comprar o poder do Espírito Santo, a autoridade do Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro?
Querido, o dom de Deus não se compra, o dom de Deus é uma graça, é um presente para todo aquele que o Senhor quer usar. Então, o Simão tentou se aproveitar, ele já ganhava dinheiro com magia, então ele viu isso aqui mais uma forma de lucro, e o evangelho não é para lucro. O evangelho é para que a gente cumpra aquilo que o Cristo disse. De graça recebei e de graça dai. Meus amados, se vocês chegaram até aqui e estão gostando da aula, do vídeo, mais uma vez eu vou te pedir, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, tá bom? Compartilhe com seus irmãos, com outras pessoas que desejam aprender sobre o Evangelho de Jesus. O propósito desse canal é que nós venhamos ter sempre conteúdos que venham edificar a sua vida e a sua fé, para que você, de alguma maneira, conheça mais o Cristo, conheça mais o Evangelho e sirva melhor onde o Senhor te levar, tá bom? Seguindo, deu ruim, digamos assim, para o Simão, né? Seguindo, queridos, nesse contexto, Filipe é guiado por Deus para encontrar um etíope eunuco que tinha vindo adorar Jerusalém. O judaísmo tinha avançado para outras regiões e em várias partes vinham pessoas, como a gente viu lá em Atos, no capítulo 1, no capítulo 2, na descida do Espírito Santo. E esse eunuco que tinha vindo estava ali em Jerusalém para adorar a Deus. E aí o Filipe se encosta ou chega próximo à carruagem que ele estava sendo levado, e o eunuco estava lendo uma passagem sobre as escrituras do texto de Isaías, que ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante dos criadores, ele não abriu a sua boca. E também tem um versículo 33, que eu acabei não colocando aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui o versículo 33, Atos, deixa eu ver só um minutinho, que eu acabei não colocando aqui no meu slide. Espera aí, deixa eu pedir só um minuto. Atos 8:33. Vou ler o 32 de novo e o 33, tá bom? Só para que a gente não perca nada. Era essa passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como o cordeiro mudo diante dos tosqueadores não abriu a boca. Verso 33, que eu acabei não colocando aqui. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco pergunta de quem sobre o profeta está falando, se de si mesmo ou de outro, e Filipe expõe as escrituras e apresenta o Cristo. E glória a Deus. Esse homem é batizado ali por Filipe, e ele, sendo um importante oficial, encarregado de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes, vai levar para a África o Evangelho de Jesus Cristo. Para os judeus, os religiosos, esse evangelho chegando à África é uma ameaça à fé judaica. É uma ameaça. Dentro disso, a igreja agora está em Samaria e até na África. Pois é, Saulo de Tarso, aquele mesmo que consentiu com a morte de Estevão, não satisfeito em ver esse crescimento, obteve cartas para prender cristãos em Damasco. Ele está no auge do seu ódio contra os seguidores de Jesus. Aqui ficou um errinho, aqui eu peço perdão. Saulo está com ódio dos cristãos. Saulo está com ódio dos cristãos. Mas Deus tem outros planos para ele. Deus tem outros planos para esse homem que odiava os cristãos. Deus tem outros planos. E Deus vai intervir na história mais uma vez para que esse evangelho avance. E Deus vai usar homens como Saulo. Deus vai usar outros homens. Deus vai usar de forma poderosa. Então eu quero te convidar para que no próximo episódio a gente venha ver a conversão de Saulo. Nós venhamos ver o avanço, o tempo, como que vai ser esse início da igreja. A igreja vai chegar ali em Antioquia da Síria, e aí muitas coisas vão acontecendo. Então, não perca o próximo episódio, que nós vamos falar
a respeito da conversão de Saulo e muito mais que Deus fez no meio da sua igreja, tá bom? Peço que Deus te abençoe em nome de Jesus. E eu queria, ao final desse vídeo, orar pela sua vida, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida desse meu irmão, minha irmã que está assistindo esse vídeo, que ele venha ser edificado na palavra do Senhor e que em nome de Jesus a tua igreja venha crescer, Senhor, saudável e de acordo com a tua vontade, para a tua glória, até a tua volta em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe em nome de Jesus e eu te aguardo. Não esqueça, assista os outros vídeos a respeito dos 2 primeiros episódios. E esse é o 3º e daqui a pouco vai vir o 4º, 5º e até quando Deus nos permitir, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Fiquem com Deus.